Passamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Luísa caminhara até a praia e sentara-se no banco do jardim em frente ao mar. Precisava pensar um pouco. Afinal de contas, voltar para casa com mais um resultado negativo no teste de gravidez seria difícil. Ainda me soa nos ouvidos as palavras do Dr. Armando. Foi alarme falso. Sua ansiedade está lhe atrapalhando nas tentativas de engravidar. Tenha calma e paciência que tudo vai dar certo. Luísa sentia as lágrimas quentes a lhe escorrerem pela face num misto de angústia e decepção. Seus pensamentos fervilhavam em sua mente. Não consigo compreender por que isso está acontecendo. Justamente comigo que acalento desde a mais tenra idade o desejo de ser mãe, que vejo na maternidade a realização de minha vida. É a primeira vez que minha menstruação atrasa 35 dias e criei as melhores expectativas quanto à possibilidade da gravidez. E agora, como dar a notícia para João Carlos? Ele também sonha com a oportunidade de ser pai. Como lhe dizer que não estou grávida depois de tantos tratamentos e medicações? Ela olhava para o oceano à sua frente, como que aguardando uma resposta. Deus não está sendo justo comigo. Existem tantas crianças abandonadas pelo mundo. Quantas mães largam seus filhos pela vida, pelas ruas. E eu, que procuro ser uma pessoa digna, não consigo realizar este sonho. Carregar em meu ventre uma semente materializada do amor que sinto por João Carlos. 7 anos de casada. Todos os tratamentos possíveis já tentei e nada. A resposta é sempre a mesma. Você é uma pessoa saudável. Tenha paciência. Seu marido também é saudável. Controle a sua ansiedade e esqueça-se do assunto. Deixe que as coisas caminhem com naturalidade. Ai, médicos não sabem de nada. Não ser mãe é como um pomar sem frutas, o pão sem fermento, o amor sem paz. Enquanto Luísa se desesperava, não percebia que a seu lado encontrava-se uma singela entidade espiritual que tentava transmitir-lhe pensamentos de refazimento, repetindo frases de soerguimento moral para tentar acalmar nossa irmã em desarmonia. Com carinho, colocava sua destra sobre o córtex cerebral da moça, irradiando tênue luz que dissipava pouco a pouco os fluidos acinzentados emitidos da mente em desequilíbrio da candidata à missão materna. Luísa suspirou profundamente e, sem compreender muito bem o que acontecia, desviou sua atenção para a beleza do oceano, permitindo dessa forma que as vibrações saudáveis a envolvessem. Sem saber de onde vinha aquela força, foi se acalmando e harmonizando sua tela mental. Instantes depois, levantou-se e seguiu até a areia da praia. Tirou as sandálias e deixou que seus pés recebessem o carinho das pequenas ondas que chegavam até a beirada. Tentava pensar em como iria dizer a João Carlos sobre mais uma tentativa fracassada. Eram 18h15 quando Luísa entrou em casa. Olá, mamãe. Dona Rúbia, que a aguardava com preocupação, percebeu no semblante da filha a decepção estampada, além dos olhos vermelhos que denunciavam que ela havia chorado, e preferiu não perguntar nada sobre a consulta médica. Tentou apenas ser gentil, respondendo: Olá, querida. Quer tomar um chá? Não, estou com um pouco de dor de cabeça. Vou tomar um banho e me deitar até a hora do João Carlos chegar. Quer que a chame? Quero sim, mãe. Rúbia, humilde lidadora da causa espírita e conhecedora das leis de causa e efeito que regem a vida na Terra, procurou direcionar sua mente para uma prece fervorosa em benefício do lar da filha querida.
Parado no trânsito da Avenida Martins Fontes, que àquela hora recebia um grande fluxo de veículos que vinham de São Paulo e outras cidades da região, um homem de semblante ansioso olhava para o relógio e não conseguia esconder a expectativa com a possibilidade de receber a notícia tão aguardada. Não vejo a hora de chegar em casa. Homem de ideal, advogado respeitado, sentia-se agora uma criança sonhadora. A alegria estava transbordando do seu coração. Acho que desta vez aconteceu. Luísa nunca ficou com a menstruação atrasada tantos dias. A entrada da cidade de Santos àquela hora era uma loucura, com tantos automóveis e caminhões que se dirigiam ao Cais Santista. Finalmente, o sinal abriu e ele pôde seguir em frente. João Carlos vibrava com a possibilidade de chegar logo em casa e pensava: não vou mais ter que aguentar aquelas perguntas chatas dos colegas do escritório e do fórum. Então, cadê o herdeiro? Como é possível que depois de 7 anos de casamento você ainda não aprendeu a fazer um filho? Eles que me aguardem. Amanhã aquele escritório vai virar uma balbúrdia quando eu lhes contar que vou ser pai. O que vou fazer agora diante de mais um teste negativo? Como vou dizer isso ao meu querido João Carlos? Por que tenho que passar por isto, meu Deus? Com esses pensamentos, Luísa adormeceu e passou a sonhar. O sonho era o mesmo que já tivera em outras oportunidades. Via-se rodeada de crianças que lhe puxavam o vestido em desespero e gritavam. Em aflição, Luísa não entendia. Olhava à sua volta e via 2 jovens que riam em gargalhadas dementadas, demonstrando profunda perturbação no olhar. Em pânico, sempre acordava gritando. Não! Com aquele quadro de horror estampado em sua mente. Meu Deus! Será que estou ficando louca? Estamos apresentando Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. João Carlos havia levado a esposa a um psicólogo por causa dos constantes pesadelos e do nervosismo que Luísa apresentava ao acordar toda madrugada após o mesmo sonho. Depois de algumas sessões, o profissional disse que os sonhos eram provenientes do estado de ansiedade que Luísa manifestava no desejo incontido de ser mãe. Ele só não explicou por que esses sonhos me acompanham desde a adolescência. Boa noite. Boa noite. E então, dona Rúbia, como foi a consulta? Luísa está bem? Ai, tenha paciência, João Carlos. Parece que ainda não foi desta vez que Luísa engravidou. Onde está ela? No quarto. João entrou no quarto e, sentando-se na cama, ao lado da esposa, estendeu o braço e, com as pontas dos dedos, procurava acariciar seus cabelos. Ela, não suportando a emoção, abraçou-o, em um misto de revolta e desesperança. Acho que Deus não existe, João Carlos. Se existisse, já teria nos abençoado com um filho. Não fale assim, querida. Tantas mães rebelam-se contra a maternidade. Tantas outras praticam aborto. E eu, que tenho na maternidade meu ideal de vida, não consigo conceber um filho. Querida, já falamos sobre isto, mas vou repetir. Por que não a adoção? Adotemos uma criança que será nosso filho do coração, do qual cuidaremos com muito amor. Sou uma mulher saudável, João Carlos, e vou lutar até o fim para realizar esse propósito. Ninguém vai me impedir de ser mãe. Ninguém entende. E, demonstrando todo o seu desequilíbrio, acrescentou. Se você não serve para ser o pai do meu filho, eu o libero para uma nova vida.
Tomado de surpresa e aparvalhado com a resposta da esposa, João nada respondeu, pois percebeu que ela não tinha condições de conversar. Deixou o quarto e foi para a sala, onde encontrou em Rúbia a pessoa certa para o desabafo. Por que, dona Rúbia? O que a sua religião, que a senhora diz ter explicações para tudo, pode dizer a esse respeito? Ai, meu filho, a revolta atrapalha qualquer ideal nobre. Muitas vezes não conseguimos encontrar explicações para certos fatos, analisando somente a vida atual. É preciso tirar o véu da nossa visão limitada a uma única experiência física. Vocês não são os únicos a passar por esse problema. Todos os exames foram favoráveis à realização da gravidez desejada. Porém, nada acontece nesta vida que não esteja submetido às leis naturais de ação e reação. Se vocês são pessoas saudáveis e em nossas famílias não se encontram casos de infertilidade ou qualquer outra patologia, devemos nos reportar a uma causa anterior a esta vida. Tudo deve servir como aprendizado para a alma que estagia nesta escola chamada Terra. Portanto, querido João, acredito que essa demora em engravidar tem uma explicação espiritual que você precisa compreender. Não devemos nos queixar e nem nos conformar, mas, acima de tudo, procuremos buscar entendimento das leis naturais para respeitá-las e compreendê-las. Enquanto falava, Rúbia era amparada por amigos espirituais que lhe inspiravam palavras de consolo e esclarecimento para o genro, que, surpreendido, ouvia tudo, com muita sede de compreender os graves problemas que envolvem o espírito encarnado em aprendizado no planeta. Fazendo uma pausa e sentindo em seu psiquismo a presença das entidades amigas, Rúbia prosseguiu. Nada acontece por acaso. Você e Luísa têm compromissos assumidos com o plano espiritual e devem tentar de todas as formas reunir forças, buscar compreensão e prosseguir no seu aprendizado. E não se esqueça que Deus não castiga ninguém. Ele nos ama. Suas leis naturais não punem, antes educam. Não pode ser simplesmente um fator emocional? Na base de tudo está o espírito que comanda o carro físico. Se existe desequilíbrio, é o espírito que se encontra desequilibrado. Eu já sugeri a vocês que procurassem ajuda, orientação. Vocês estiveram em um psicólogo e ele não pôde responder por que é que os sonhos de Luísa remontam à adolescência. Existem psicólogos espiritualistas, profissionais que avaliam o caso apresentando de uma forma holística. Por que não procurá-los? Por que não tentar? Já os convidei para irem à casa espírita ouvirem uma palestra. São assuntos esclarecedores, experiências de fé, à luz do raciocínio e da análise equilibrada dos problemas que atingem o espírito encarnado. Vou conversar com Luísa a respeito. Dona Rúbia, diga-me uma coisa. Essa sua religião é a mesma de Chico Xavier, a tal da mesa branca? Não existe mesa branca ou de qualquer outra cor que tenha ligação com a nossa doutrina, João Carlos. O desconhecimento da doutrina dos espíritos pelas pessoas é algo assustador. E muitas religiões que se dizem cristãs usam a doutrina espírita como a vidraça preferida, ajudando a manter as pessoas desinformadas e alimentando o preconceito daqueles que não conhecem os princípios básicos dessa doutrina consoladora. Se você tiver interesse em conhecer melhor a doutrina dos espíritos, a nossa casa oferece o estudo doutrinário, onde você vai poder conhecer com mais profundidade as 5 obras básicas da codificação espírita e tirar todas as dúvidas que sua sede espiritual lhe provocar. A conversa também era acompanhada por 2 outras entidades que a tudo ouviam com sarcasmo e desdém e, revoltados, comentavam entre si. Ela irá nos pagar. Vamos persegui-la até que responda pelo crime praticado contra nós. E essa dona Rúbia? O que faremos com ela? Nada que um grande envolvimento psíquico não resolva.
Vamos fomentar nela pensamentos de desânimo para que aos poucos deixe de ir à casa espírita. Nossos irmãos desajustados encontravam-se presos às malhas do ódio e da vingança, tentando de todas as formas impedir a gravidez tão sonhada de Luísa. Vamos chamar outros amigos para começar a causar uma série de contratempos a Dona Rúbia. Quero ver até onde ela vai com essa fé raciocinada. E com um profundo conhecimento de como influenciar o espírito encarnado, disparou. A menor brecha psíquica de nervosismo, revolta, rancor ou qualquer sentimento que gere vibrações de baixa frequência, ataquemo-la com todas as energias negativas possíveis, até causar-lhe uma dor de cabeça. Não podemos dar-lhe a menor trégua. A voz vinha de entidade de aspecto horrendo. O seu corpo perispiritual encontrava-se disforme pela permanência constante em faixa de pensamentos menos felizes. Seu nome era Augusto. Seu companheiro de desdita chamava-se Abelardo. Os dois parceiros, enredados nesta trama, vincularam-se à nossa irmã através de um passado em que os três se comprometeram junto às leis divinas. Em uma vida pretérita, Luísa, Augusto e Abelardo eram companheiros inseparáveis. Luísa, com conhecimentos profundos sobre manipulação de ervas e rústicos conhecimentos medicinais, juntamente com esses companheiros, atendia mulheres equivocadas que, por acidente, acabavam ficando grávidas, através de relações inconfessáveis, adultérios e tramas das mais diversas, envolvendo sexo e interesses escusos. Ela, juntamente com os parceiros de desajuste, vendia seus serviços para as moças que eram surpreendidas pela gravidez indesejada. Fique tranquila, moça. Se tiver o dinheiro que lhe pedi, vai ficar livre desse incômodo hoje mesmo. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar, obra do Espírito Batuíra, psicografada por Adeilson Salles em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Ela, juntamente com os parceiros de desajuste, vendia seus serviços para as moças que eram surpreendidas pela gravidez indesejada. Fique tranquila, moça. Se tiver o dinheiro que lhe pedi, vai ficar livre desse incômodo hoje mesmo. Ervas e toda sorte de drogas que pudessem provocar o aborto eram comercializados por eles. Foram responsáveis pela morte de muitas crianças nas mais variadas fases de gestação. Um dia, Luísa, ou seja, Jerusa, naquela encarnação, recebeu a visita de uma jovem, filha de família influente da cidade de Santos do século XVIII. Boa tarde, senhora. Meu nome é Helena e esta é minha amiga Eugênia. Qual é o problema? Bem, eu mantinha um relacionamento às escondidas. Acabei por engravidar e não tenho como esconder dos meus pais esta situação. Através de uma amiga, recebi a indicação de que a senhora é uma pessoa discreta e competente para a solução do meu problema. Reconhecendo que a adolescente vinha de família abastada, ela procurou valorizar o seu serviço. Fique tranquila que tudo vai sair bem. Marcaremos para amanhã às 10 horas. Feito o serviço, a senhorita voltará normalmente para casa, sem que ninguém desconfie de nada. Assim fico mais tranquila. Quanto tenho que lhe pagar? Bem, vejamos.
Vendo ali a oportunidade de um grande lucro, Jerusa cobrou 2,5 vezes o que normalmente cobrava de outras pessoas. Não há problema, senhora. Pagarei o que me pede. Muito bem, senhorita, muito bem. Estamos combinadas, então. Espero-a amanhã. Mas atente para o horário. Não gosto de atrasos. Não me atrasarei, senhora. No caminho de casa, Helena dizia para a amiga: Será que faço bem em me abortar, Eugênia? E se conversasse com meus pais? Tenho medo e acredito que eles não vão aceitar, pondo-me para fora de casa. Ai, eu estou tão nervosa. E eu tanto quanto você. Não sei o que lhe dizer com relação aos seus pais. Será que vai dar certo? Dizem que essa mulher é muito competente. À noite, durante o sono, amigos espirituais dedicados buscavam, através do desdobramento espiritual, mostrar a Helena o equívoco que estava cometendo. Em vão foram seus esforços. O espírito que estava ligado desde a concepção, naquele feto de 2 meses, implorou para ela não cometer o triste ato. Falava da oportunidade que ela estava dando-lhe pela porta da maternidade. Há muitos anos esperava para poder reencarnar, e agora que havia conseguido, ela estava decidida a lhe arrancar a bênção de voltar a um corpo físico. Daniel era o seu nome. Ele havia se comprometido no mundo espiritual, juntamente com Helena, a servir e auxiliar, dedicando sua vida na fase adulta ao sacerdócio, em benefício de irmãos menos felizes na jornada terrena. Através de laços de amor, tentaram de todas as formas orientá-la e alertá-la das consequências do aborto. Mostraram a ela a problemática que envolve o corpo espiritual, que fica energeticamente comprometido para futuras encarnações. Helena poderia vir a renascer como mulher em outra vida, mas não gozar da bênção da maternidade, por ter lesado no corpo perispiritual os órgãos reprodutores. Mostraram-lhe também a ligação que ela tinha com o espírito reencarnante, principalmente pelos compromissos assumidos pelos dois e pelos projetos de mãe e filho a caminho da evolução de cada um. Tudo em vão. Helena acordou cedo e ansiosamente preparou-se para praticar o ato que repercutiria em várias encarnações futuras. Despertou com a sensação de ter sonhado. Uma pessoa lhe dizia para não fechar a porta de entrada da vida física. Era um apelo muito forte, a ponto de emocioná-la. O que está acontecendo? Sinto-me tão estranha. Lembrou-se do jovem que a engravidara. Ela o procurou, mas ele pediu para que o pai o mandasse a Portugal. E no primeiro navio que partiu de Santos, estava a bordo o jovem Inácio, que também infringira as leis divinas com o seu acovardamento diante da situação. Ignorava que, por tudo o que acontecesse com Helena e o bebê, ele também seria responsabilizado. A lei de ação e reação preside a vida de todos nós, sem exceção. Tudo seria diferente se Inácio tivesse assumido a criança que espero. E Eugênia que não chega? Já passa das 8h30. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Enfim, Eugênia chegou, dirigindo-se logo ao quarto de Helena. Ao entrar, encontrou-a nervosa com sua demora. Ai, até que enfim, Eugênia. Pensei que não viria mais. Por que demorou tanto? Combinamos de estarmos na casa da dona Jerusa às 10 horas. E ainda falta 15 para as 9. Temos tempo suficiente. Eu estou muito nervosa. Procure manter a calma. Não se esqueça do que combinamos. Você vai dizer à minha mãe que vamos à casa de sua tia que se encontra doente em São Vicente. E que iremos demorar um pouco por lá, entendeu? Tudo bem. Vamos descer então. Antes quero contar-lhe um sonho ruim que tive esta noite. Se for relacionado ao aborto, não quero ouvir. Por favor, Helena, você tem que me escutar. Justino, o espírito protetor de Helena, que estava ao seu lado com outros companheiros, tentava influenciar Eugênia,
repetindo no halo psíquico de nossa irmã pensamentos de alerta para a jovem Helena desistir do ato insano, mas esta... Eu não quero escutar nada. Quero me livrar desta situação o quanto antes. E pegando-a pelo braço, puxou-a para fora do quarto, dizendo... Mamãe deve estar na cozinha dando ordens. Vamos falar com ela. Totalmente sem jeito, Eugênia mentiu para a mãe de Helena quanto ao local que estavam indo. Não precisa se preocupar, dona Lica. Não nos demoraremos. Durante os 55 minutos do trajeto, as duas jovens ficaram caladas, pensativas e cabisbaixas, como a pressentir o que estaria por vir. Assim que o veículo parou em frente à casa de Jerusa, Eugênia tentou, mais uma vez, falar à amiga sobre o sonho que tivera, mas ela... Nada vai me fazer mudar de ideia. Vamos descer. Estamos apresentando Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Logo após a primeira batida à porta, esta se abriu e surgiu diante das jovens um homem de cabelos desgrenhados, roupa maltrapilha e sorriso irônico nos lábios. Helena, procurando controlar os nervos, disse... Temos hora marcada com a dona Jerusa. Entrem, ela as aguarda. As jovens entreolharam-se e, vacilantes, caminharam para o interior da casa. Ao passarem pelo corredor, encontraram-se com outra jovem de aspecto cadavérico, que saía do interior de um quarto, meio sonsa, como se estivesse anestesiada, e logo desapareceu no fundo do corredor. Eugênia comentou baixinho com Helena. Pense bem o que vai fazer, Helena. É muito triste sentir-se vazia, depois de experimentar a vida pulsar dentro da gente. Triste é ser desprezada por quem amamos e correr o risco de ser posta fora do lar. Queria que você estivesse em meu lugar para ver o que faria. Nesse instante, Jerusa surgiu à porta do quarto e... Entrem. A psicosfera ambiente era desagradável. As vibrações deletérias eram terríveis. Naquele lugar encontravam-se entidades dementadas. Era um quadro dantesco, onde se destacava a falta de higiene. Havia lençóis amarelados e sobre um móvel, instrumentos que mais pareciam ferramentas agrícolas em tamanho miniatura. O protetor de Helena, Justino, que não era percebido pelas entidades doentias devido à diferença vibracional, adentrou no ambiente com Erasmo e Arlindo, outros amigos espirituais trabalhadores experientes no socorro a entidades que tinham frustrada a sua reencarnação através do aborto. Com uma equipe socorrista, eles retiravam do local alguns irmãos que estavam em pranto convulsivo diante da oportunidade perdida. É uma perturbação psíquica dolorosa que esses espíritos experimentam, quando desligados abruptamente do feto que lhes servia de porta de reentrada para o mundo físico. Muitas dessas entidades, depois de retomarem a consciência, rebelam-se contra a companheira que lhes seria a mãe amada e insanamente passam a persegui-la, vendo nela o móvel de sua desdita. Justino e os socorristas tentavam envolver Helena em sensações de paz e amor, como última tentativa de despertar a jovem para a estupidez que estaria praticando. E então, trouxeram o dinheiro? Acostumada a lidar com aquela situação como um comércio inescrupuloso, Jerusa tornara-se uma pessoa insensível, movida apenas pelo benefício financeiro. Olhando as duas jovens assustadas, voltou a perguntar. Trouxeram ou não trouxeram dinheiro? Fiquem sabendo que se não trouxeram dinheiro... Trouxe sim, dona Jerusa. Aqui está. O pai de Helena, próspero exportador de café, costumava presenteá-la com joias, as quais ela tratou de vender o mais rápido possível a fim de conseguir o dinheiro para o aborto abominável.
Muito bem, senhorita. É um prazer servir pessoas que não regateiam preço. Entregando a pequena bolsa de moedas a Jerusa, Helena adquiriria, naquele instante, a falta de paz por muitos anos. Aguardem um instante. Vou guardar o dinheiro. Dirigindo-se para um outro cômodo da casa, a inescrupulosa mulher chamou Augusto. Vamos conferir o dinheiro. Pois não, Jerusa? Olhos brilhando de cobiça, Augusto a auxilia na contabilidade de quem adquire dívidas dolorosas junto às leis divinas. Depois de contar as moedas... E então? Nenhuma moeda a mais, nenhuma a menos. Lidar com pessoas abastadas é outra coisa. Logo poderemos comercializar outros tipos de medicamentos. Vamos investir mais nos remédios milagrosos, pois quem está doente procura desesperado por algo que lhe restitua a saúde e não nos será difícil negociar tais medicamentos. Chame o Abelardo para fazermos logo o serviço. Jerusa retorna para junto das jovens, no quarto onde será realizada a prática abortiva, e dirigindo-se a Eugênia... Saia, moça, e espere na sala ao lado. Eu não posso assistir. Já disse para sair. As amigas entreolham-se, ambas se emocionam e uma lágrima denuncia a emoção que estão sentindo. Helena era pouco mais que uma criança e como tal agia, sem pesar todas as responsabilidades que aquele ato implicaria em sua vida. Em vão, os amigos espirituais tentaram impedir o gesto odioso, mas o livre-arbítrio de cada um deve ser respeitado, mesmo nos momentos mais tormentosos. Vai, Eugênia, e me espere. Tudo vai dar certo. Assim espero. Assim que Eugênia deixou o quarto... Dispa-se e vista esse roupão que está pendurado na parede. Helena sentiu náuseas. O nervosismo era muito grande. Sua consciência começava a lhe chamar a atenção. Ela olhou para o roupão e, observando respingos de sangue, sentiu-se mal, mas foi retirada dos seus pensamentos. Ande logo, senhorita, que não tem o dia todo. Daqui a pouco vai chegar outra cliente para o atendimento. Avise, por favor. Sim, senhora. Depois, deite-se sobre aquela mesa. Respirando fundo, ela vestiu o roupão e deitou-se no lugar indicado. Abelardo logo surgiu no quarto e... Deu medicamento para ela beber. Era uma droga que anestesiaria a jovem mãe para se iniciar o processo execrável. Alguns minutos se passaram e, demonstrando sonolência, Helena começou a falar de maneira lenta e incompreensível. Por favor, não demore muito. Eu... Como estava demorando para adormecer... Faça-a cheirar um pano com éter, Abelardo, para que adormeça de uma vez. É pra já. Num gesto brusco, ele derramou quase meio vidro da droga num pedaço de pano imundo e colocou-o sobre o nariz de Helena. Vamos, respire, respire. Em seguida, Helena desmaiou. Pronto, Jerusa. Vamos começar o serviço. Iniciou-se então a prática insana. O irmão Erasmo procurava amparar Daniel, o espírito reencarnante que, em choro convulsivo, se debatia em gritos de socorro e desespero total. O instrumento, Abelardo. O homem passou-lhe uma faca que parecia uma foice em miniatura. Jerusa introduziu-a no útero da jovem mãe e, com uma prática assustadora, cravou no pequeno feto sua ponta, trazendo para fora o primeiro pedaço do corpinho em formação. Daniel soltou um grito lacinante, perdendo os sentidos. Enfermeiros prestimosos do plano espiritual o envolveram em passes calmantes para que sua dor diminuísse e ele sofresse menos com toda aquela situação. Vamos continuar. Vamos continuar. E Jerusa introduziu novamente a faca no útero de Helena para retirar os restos do embrião já sem vida. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar,
Obra do Espírito Batuíra, psicografada por Adeilson Sales em 10 capítulos. Uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Daniel soltou um grito lacinante, perdendo os sentidos. Enfermeiros prestimosos do plano espiritual o envolveram em passes calmantes para que sua dor diminuísse e ele sofresse menos com toda aquela situação. Vamos continuar. Vamos continuar. E Jerusa introduziu novamente a faca no útero de Helena para retirar os restos do embrião já sem vida. Justino olhava entristecido para Daniel e para o que sobrou do feto, agora em pedaços, e pôde observar que o cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico ainda não havia se rompido totalmente. Infelizmente, é mais uma porta que se fecha para o retorno de um irmão à escola planetária. Ainda estavam acontecendo as ligações celulares entre o perispírito do nosso companheiro Daniel com o veículo físico que lhe serviria de corpo, com 8 semanas de gestação. Todo o processo reencarnatório estava em franco andamento. É muito amargo esse momento para os irmãos comprometidos com o programa reencarnacionista. A maternidade é um degrau enorme na escala ascensional do espírito em evolução. Não dá para explicar o que ocorre de fato numa situação como essa. A linguagem humana não oferece instrumentos para que possamos descrever o quadro doloroso que envolve o aborto e suas consequências. Helena lesou com o aborto o corpo espiritual, acarretando para si complicações enormes para o seu futuro evolutivo. É possível que em futuras reencarnações, se retornar à Terra como mulher, não será abençoada pela maternidade redentora. Não haverá um castigo divino. O que ocorre de verdade é a resposta que a lei de ação e reação nos demonstra em nossa jornada. De repente... Não é possível. O que houve, Jerusa? Aconteceu um acidente. Como assim? Acho que furei o útero desta menina. Você está maluca? Olha só, o sangue não estanca. Isso sempre acontece. Não é um sangramento normal. Vá chamar o Augusto, rápido. Assustado com a situação, Abelardo sai do quarto correndo, sem observar que Eugênia estivera escutando atrás da porta e afastara-se no momento em que ele a abria. Será que alguma coisa deu errado? Desconfiada, ficou quieta e resolveu esperar mais alguns minutos para ver o que estava acontecendo. Seus pensamentos são interrompidos pelos passos rápidos de Augusto, que vinha em companhia de Abelardo, o qual tremia e transpirava. E Augusto, entrando no quarto, questionou Jerusa. O que está acontecendo? Ela está tendo uma hemorragia e não posso fazer nada. Você tem razão. O que vamos fazer? Não sei. Ela está morrendo. Se isso acontecer, seremos acusados de assassinato. A menos que... Quê? Vamos, continue. A menos que sumamos com o corpo. Podemos fazer isso, mas... E a amiga? Vamos dar um jeito nela também. Abelardo? Fale, Augusto. Vá lá fora e dê um jeito de sumir com o veículo que as trouxe, enquanto eu cuido da outra mocinha. Depois volte para arrumar suas coisas, pois teremos que viajar por uns tempos. Os amigos espirituais procuravam amparar Helena e, aplicando passes magnéticos, auxiliavam-na naquele transe doloroso em que se enredara. A ajuda era prestada, mas ela passaria pela fase de perturbação que ocorre com todo espírito depois do desencarne e, mais que isso, enfrentaria a própria consciência quando do seu despertar. Augusto deixou o quarto e foi ter com Eugênia. Aproximou-se dela e iniciou uma conversa. Tudo bem? Sim, senhor. E minha amiga? Logo ela irá sair do quarto e vocês poderão ir para suas casas. O senhor acha que...
O serviço ainda vai demorar muito. Mais alguns minutos apenas. Está quente, não é? A senhorita aceita um refresco? Bem, eu aceito, sim. Espere só um instante, por favor. Augusto foi à cozinha e retornou 5 minutos depois com um copo de refresco. Tome. Obrigada, senhor. Sem suspeitar de nada, Eugênia tomou o refresco preparado por Augusto, no qual continha uma dose de veneno mortal. Bem, senhorita, vou ver se o serviço já terminou. Com licença. Assim que entrou novamente no quarto, Jerusa, meneando a cabeça negativamente, disse-lhe: Ela está morta. Eu já dei um jeito na amiga também. É só aguardar alguns minutos para o veneno fazer efeito. As entidades socorristas auxiliavam Eugênia, que sofria muitas dores com o efeito do veneno. Pouco tempo depois, também estava morta. Helena e Eugênia retornavam ao mundo espiritual de forma dolorosa, mas cada uma teria o despertar correspondente ao seu grau evolutivo. Depois de um determinado tempo, Helena sentia-se tonta, via vultos à sua frente, vivia uma situação estranha, onde percebia o corpo enfraquecido e não conseguia distinguir nada à sua volta. Sentia a dor do ferimento provocado pelo aborto e ouvia um choro infantil que entrava pelos seus ouvidos e ecoava dentro do seu coração. Eugênia, por sua vez, logo após o desenlace do corpo físico, sentia muitas dores estomacais e era tratada com imenso carinho por irmãos que a amparavam e a retiravam daquele local para um posto socorrista próximo à crosta. Helena, espírito, passaria algumas horas naquele local. Depois seria levada para o mesmo posto de socorro em que Eugênia fora atendida. Augusto e seus asseclas aguardavam que chegasse a madrugada para sumir com os corpos e conversavam entre si. Iremos até o porto e pegaremos o primeiro navio que possa nos levar para bem longe daqui. Quem sabe poderemos nos estabelecer em outra cidade. Por exemplo? Que tal Rio de Janeiro? Não sei, não. Talvez fosse melhor fugirmos para São Paulo. Nosso destino será o Rio de Janeiro. Está decidido. Concordo com Augusto, Jerusa. Jerusa não estava gostando nada daquilo. Sempre era a última a decidir. Sua palavra nunca era ouvida e todo o trabalho mais arriscado sobrava sempre para ela. E pensava: Não é justo. Quero ver se na hora da partilha do dinheiro vou ter que dividir em partes iguais. Augusto, como a adivinhar-lhe os pensamentos, sentenciou: Vamos dar fim aos corpos e depois faremos a partilha do dinheiro. Enquanto vou com Abelardo sumir com os corpos, você, Jerusa, fique a postos nos aguardando. Tome conta do dinheiro que já voltamos. Pode me dizer aonde vai jogar os corpos? Estamos apresentando Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Eu lhe fiz uma pergunta, Augusto. Aonde vai jogar os corpos? Vou enterrar lá no mangue. Por quê? Só para saber o tempo que tenho para me preparar para a fuga. Vamos, Abelardo. Vamos dar um fim nisso. Minutos depois que os dois homens saíram levando os corpos envoltos em panos velhos... Não posso perder nem mais um minuto. Jerusa pegou todo o dinheiro que estava guardado num velho baú no quarto em que atendia suas clientes, selou um cavalo e saiu em direção ao posto dos oficiais. Procurou o chefe deles e, fingindo grande aflição... Senhor, eu estava dormindo quando, de repente, acordei ouvindo 2 homens discutindo com 2 moças próximos à janela de meu quarto. Era uma discussão violenta. Levantei-me, olhei pela fresta e vi quando um dos homens lançou mão de um punhal e atacou as jovens. Fiquei apavorada, mas como sou uma mulher sozinha, não podia sair para intervir. Minutos depois, ouvi quando um dos homens perguntou ao outro: Aonde vamos enterrá-las?
E o outro respondeu: vamos levá-las ao mangue. Foi horrível, senhor oficial. Horrível. O oficial, que ouviu tudo sem interrompê-la, pediu que ela aguardasse alguns instantes, que ele iria chamar outros oficiais para partirem em diligência. Assim que ele desapareceu no corredor, deixando-a só... Agora tenho que fugir sem deixar rastros, levando todo o dinheiro que amealhei durante esses 3 anos, auxiliando essas mocinhas incautas. Adeus, Augusto. Adeus, Abelardo. Enquanto irão apodrecer na cadeia, eu desfrutarei do dinheiro que me ajudaram a ganhar, perfeitos idiotas. Não foi difícil para os oficiais encontrarem os sinais da carroça que fora utilizada para o transporte nefando e, assim, flagrarem Augusto e Abelardo se preparando para enterrar os corpos das jovens amigas. Está ouvindo, Abelardo? Sim. Ao divisarem os homens que vinham ao longe... São os oficiais de polícia. Jerusa deve ter nos denunciado. Maldita! Vamos fugir! Rápido! Eles tentaram empreender a fuga, mas foram perseguidos pelo mangue, sendo mortos pelos homens em ação. Dessa forma, desencarnaram Augusto e Abelardo, desajustados, e levando consigo a certeza de que Jerusa os houvera traído, despertando no mundo espiritual com intensa perturbação e ódio. Jerusa, por sua vez, radicou-se em São Paulo, onde, por desequilíbrio psíquico do remorso que a consumia, veio a desencarnar 2 anos depois, vítima da tuberculose e sofrendo a perseguição que a sua consciência e os seus atos lhe impuseram. Tinha alucinações terríveis, com crianças lhe pedindo para nascer, e sofria também pesadelos cruéis com os 2 companheiros de desdita. Augusto, que se vinculara a mentes inteligentes e doentias, aprendera a utilizar-se da hipnose, escravizando Abelardo para os seus interesses escusos. Espírito inteligentíssimo, usara todo o seu potencial para aprender a manipular habilidades psíquicas, penetrando assim no campo mental da criatura em desajuste. Tinha a compreensão do que era monodeísmo, fixação mental, a forma mais eficaz de se influenciar uma pessoa que se encontra com os pensamentos viciosos. Depois de alguns anos, as leis divinas promoveram o reencontro de Augusto, Abelardo e Jerusa. Todos foram socorridos para novo projeto reencarnatório. Mesmo carregando em si muito ódio, Augusto e Abelardo aceitaram nova reencarnação, tendo Jerusa como mãe, que os auxiliaria na bendita tarefa de elevarem-se juntos a caminho do bem. Providências foram tomadas. Rúbia, espírito amoroso que a acompanhava Jerusa a muitas encarnações, recebeu-a como filha querida. Jerusa, então reencarnada como Luísa, tentava resgatar as faltas cometidas e teria de fazer grande esforço para alcançar êxito em sua nova jornada. Enquanto Luísa crescia para o prosseguimento do programa, Augusto e Abelardo recebiam tratamento e orientação para, no momento certo, retornarem ao corpo físico. Já adulta, Luísa conheceu João Carlos, o companheiro ideal para o cometimento. Ele, que fora Daniel, espírito que teve sua encarnação frustrada pela jovem Helena, tinha então a oportunidade de, através do perdão e do amor, auxiliar aquela que, juntamente com Helena, lhe houvera tirado a oportunidade de renascer. Comprometeu-se a auxiliar Luísa nas provas retificadoras que a vida lhes apresentaria. Casaram-se e, no tempo aprazado para a gravidez, Augusto e Abelardo decidiram desistir de reencarnar tendo Luísa como mãe. Rebelando-se, fogem do núcleo espiritual que lhes servia de morada para enredarem-se novamente nas tramas do ódio contra Luísa.
Passaram a persegui-la e tentaram de todas as formas promover a vingança que lhe acreditavam ser a única maneira para encontrarem a paz. Luísa, empenhada em cumprir o programa libertador, canalizou seus pensamentos para a maternidade sagrada, não dando, desta forma, campo para que os irmãos infelizes penetrassem em seu perispírito. Augusto e Abelardo dirigiam suas energias deletérias para nossos irmãos, Luísa, João Carlos e Rúbia, mas em vão eram seus esforços, pois nossos irmãos não forneciam oportunidades para o ataque psíquico, mas eles estavam apostos para desfechar o ataque preciso, no momento de uma discussão, de um atrito qualquer que lhes permitisse envolver a pessoa em desajuste. Assim, passavam horas vigiando o lar de Luísa, atraíam mais irmãos dementados, entidades que, como eles, pensavam somente em vingança. Certa manhã, Luísa despertou com a sensação de que havia sido perseguida mais uma vez, de maneira invigilante. Levantou-se sem se abrigar na bênção de uma prece. Fixou sua mente nas crianças que lhe pediam para nascer em seus pesadelos. Conforme ia pensando, mais era envolvida em sensação de pavor e medo, e ouvia uma voz lhe dizer ao ouvido: Se você não pode ser mãe, de que vale sua vida? Ela será sempre vazia. Acabe logo com isto. Vamos, mate-se. Assustada, deixou o quarto e foi ao encontro da mãe. Mamãe, me ajude. O que aconteceu, filha? Luísa estava pálida e transpirando muito. Rúbia lançou mão do recurso precioso da oração e apelou para a filha. Filha, preste atenção. Seja qual for o pensamento que tenha em mente agora, eu lhe peço que mude a sintonia e se una a mim em oração. Ouviu, Luísa? Responda-me, filha. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar, obra do Espírito Batuíra, psicografada por Adeilson Salles em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Mamãe, me ajude. O que aconteceu, filha? Luísa estava pálida e transpirando muito. Rúbia lançou mão do recurso precioso da oração e apelou para a filha. Filha, preste atenção. Seja qual for o pensamento que tenha em mente agora, eu lhe peço que mude a sintonia e se una a mim em oração. Ouviu, Luísa? Responda-me, filha. Estou ouvindo, mamãe. Pensei que fosse perder os sentidos. Fiquei tonta e parecia que ouvia uma voz ao meu ouvido. Calma, calma. Vamos orar. De forma respeitosa, sem esperar, Rúbia pediu o concurso dos espíritos protetores, rogando a Jesus que as envolvesse em sua misericórdia. Senhor Jesus, auxilia-nos neste momento, ofertando-nos a sua doce paz. Perdoa as nossas dificuldades em nos manter com o pensamento vigilante no bem. Afasta deste ambiente as influências deletérias. Se estiverem aqui alguns irmãos em desajuste, ampara essas entidades na luz do teu amor, conduzindo-as ao socorro necessário para que possam se reequilibrar e seguirem pelo caminho do bem. Enquanto Rúbia proferia a prece, Augusto e Abelardo, irritados com a intervenção dela, esbravejavam. Esta mulher vai nos pagar. Ela não pode continuar a atrapalhar nossos planos. Temos que tirá-la do nosso caminho. E o mais rápido possível. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que não há felicidade sem que estejamos com a mente e as nossas ações trabalhando para o bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Augusto olhou para o lado e viu Elias,
O espírito protetor de Luísa, que, atraído pela prece, veio auxiliar. Com raiva, ele disparou. Quem é você? O que faz aqui? Estas pessoas nos devem e, como vítimas, exercemos nosso direito de cobrar. Portanto, não queremos intrusos em nosso caminho. Saia daqui! Se não quiser sair por bem, sairá por mal. Observando o estado lastimável dos dois, a entidade disse: Entrei aqui pensando em ajudar. Que? Como ousa ajudar essa delatora que nos levou a sofrer tanto? Mas não é a ela que vim ajudar, e sim a vocês. A nós? Como? É verdade. São vocês que estão necessitando de ajuda. Observem que suas investidas não estão surtindo efeito. Vocês precisam mudar de tática. Mudar de tática? E como? Reencarnando. Essa é a resposta. Há quantos anos vocês tentam e não conseguem realizar seus ideais? Sei lá. Qual é a solução que você nos propõe? Vocês haviam concordado em reencarnar e desistiram, não foi isso? Foi sim. Continue. Vocês estão perdendo tempo ficando aqui. Voltem para a escola, que é a Terra. Se não podem perdoá-la, pelo menos sejam mais inteligentes e procurem uma forma de encontrá-la face a face. Que melhor oportunidade vocês teriam do que voltar a viver com ela em uma mesma família? A sua teimosia em não reencarnar só retarda os seus passos e não lhes permite acertar logo as contas com Luísa. Que demonstração de coragem poderia ser maior do que aquela de aceitar o retorno ao corpo físico? Seria mais meritório deixar de agir assim, tentando influenciá-la através de pensamentos de suicídio? Talvez vocês consigam, talvez não. E o tempo perdido? É preciso ter coragem de ir ali para a arena de carne, onde podemos combater e travar a batalha verdadeira pela justiça das leis de Deus. Abelardo ouvia tudo e concordava, mas Augusto estava desconfiado daquelas colocações e repentinamente redarguiu. Agradecemos os seus conselhos, mas vamos ficar por aqui mesmo. Até logo! É isso que você também pensa, Abelardo? Bem, eu estou confuso. Abelardo, pense um pouco em você mesmo. Até quando vai ficar atendendo aos desejos de Augusto? Até quando deixará que ele pense por você? Ei, vamos parar com este papo. Você entrou aqui para nos enfraquecer, é? Calma, amigo. Vá embora, você já falou demais. Abelardo assistia a tudo sem compreender. Augusto exercia sobre ele um domínio muito grande, usando de poder hipnótico, magnético, para mantê-lo subjugado a seus interesses. Sem perceber, Abelardo era envolvido em tênues vibrações por entidades que não eram vistas por ele, as quais se encontravam em frequência vibratória mais sutis. Elias sabia e sentia psiquicamente que companheiros espirituais atuavam naquele momento. Abelardo, então, pediu súplice a Elias. Não aguento mais ficar assim. Por favor, ajude-me. Estou cansado. Augusto, então, começou a gritar. Abelardo, seu covarde! Não se esqueça do que Jerusa nos fez. Ela tem que pagar. Não seja tolo em acreditar nesse impostor. Não quero continuar. Chega! Sem perder tempo, Elias pegou Abelardo pelo braço e o retirou dali, agradecendo a Deus pelo seu arrependimento. Augusto, ensandecido... Abelardo, volte aqui! Volte aqui! Maldito impostor! Isto não vai ficar assim! Eu me vingarei! Eu me vingarei! Está melhor, filha? Sim, mamãe. Senti-me muito mal. Parecia que estava vivendo aquele pesadelo acordada, chegando até a ouvir vozes. É mesmo? E o que elas diziam? Sugeriam-me o suicídio, mamãe. Senti-me muito atormentada. Percebendo a influência de espíritos obsessores, Rúbia habilmente mudou de assunto para que a filha não desse campo outra vez àquelas entidades. Gostaria de lhe fazer um convite. Que convite? Estamos apresentando
Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Hoje à noite vai haver uma reunião pública no ginásio de esportes. Hoje é um dia especial aqui em Santos. A família espírita estará reunida para a presença de um orador muito conhecido no Brasil. As pessoas que já ouviram falar afirmam que ele traz uma verdadeira sinfonia de amor em seus lábios. O que acha de assistirmos à palestra? Quem sabe você não se distrai e o João Carlos acaba gostando também. Não sei, mamãe. Vamos, filha. Não custa tentar. Se você não se sentir bem, mal também não se sentirá. Tenho certeza. E então? Tudo bem. Quando o João Carlos chegar para almoçar, conversarei com ele. Se ele topar, iremos à palestra. Que bom, filha. Aguardarei ansiosa a chegada do meu genro. Mais carne, querido? Obrigado, eu já terminei o meu almoço. E você, mamãe? Também já terminei, querida. Você não vai falar com ele, Luísa? Calma, mamãe. Não vê como estou ansiosa. Está acontecendo alguma coisa por aqui? Está tudo bem. Com exceção de mamãe, que está quase infartando, esperando por uma resposta sua. Resposta minha? Exatamente, João Carlos. Mas resposta do quê? Ela nos convidou para irmos a uma palestra esta noite. Segundo mamãe, vai ser um acontecimento importante para os espíritas da Baixada Santista. Palestra, é? Sim, João Carlos. O que acha de me acompanharem? Tudo bem. Não vejo razão para não irmos. Não tenho nenhum compromisso para essa noite mesmo. Ah, que bom, meu genro. A que horas será o evento e aonde? No ginásio de esportes, às 20 horas. Mas é melhor chegarmos cedo para conseguirmos um bom lugar. Está bem. Às 6:45 sairemos de casa. Bem, agora preciso voltar para o escritório. João Carlos beijou a esposa, despediu-se de Rúbia e retornou para o trabalho. Estou muito feliz que ele tenha aceitado o convite, filha. Eu também, mamãe. O dia passou depressa. João Carlos chegou mais cedo do escritório, a fim de se preparar para a reunião. Logo após o jantar, os três se dirigiram para o local do evento. Sem perceberem, eram acompanhados por Augusto, que, ensandecido, emitia vibrações pestilenciais, esperando a oportunidade para poder desfechar sua descarga psíquica negativa contra quem lhe oferecesse campo. Junto com ele, vinham mais alguns espíritos que estavam na mesma faixa vibratória, convidados por Augusto para a desforra almejada. No local do evento, a psicosfera, ambiente preparada pela espiritualidade, encontrava-se envolvida de paz, e podiam ser vistos aqui e ali grupos de espíritos guardiões, responsáveis pelo trabalho a se realizar. Muitos companheiros espirituais em perturbação eram barrados e impedidos de se aproximarem do local. Devemos ressaltar que cada espírito, encarnado ou desencarnado, apresenta em si mesmo a condição espiritual em que transita. O perispírito denuncia, através das vibrações características, a condição de cada um, e não foi diferente com Augusto e seus companheiros. Ao se aproximarem do local do evento, foram impedidos de entrarem no ambiente fraterno, devido às suas condições vibratórias, que demonstravam um desajuste em que se viam. Companheiros do plano invisível abordavam esses irmãos, tentando chamá-los ao arrependimento de seus atos vingativos, mas eles nem sequer permitiam que a conversa amiga se iniciasse, rebelando-se contra qualquer tentativa de entendimento educativo. Muitos desses espíritos eram socorridos, se desejosos estivessem para aceitar o amparo fraternal. Vamos entrar? Respeitosamente, nossa irmã Rúbia, a filha e o genro entraram no ginásio. Ouvia-se uma música suave, o ambiente era de muito respeito.
No plano espiritual, entidades dedicadas corriam aqui e acolá para um amparo preciso aos irmãos que se encontravam esfaimados de auxílio espiritual. Grupos de trabalhadores espirituais ministravam passes aos encarnados que iam chegando. O trabalho era realizado com harmonia. Tudo era preparado para o instante em que o palestrista iria trazer a mensagem consoladora da doutrina dos espíritos. Na hora aprazada, um irmão encarnado responsável pelo início dos trabalhos dirigiu-se a todos, pedindo união de pensamentos em direção ao alto para a prece de abertura. Entidade veneranda lhe ampara, circundando-o em luz suave. Sinceramente, estou surpreendido. Com o quê, querido? Com a paz que reina aqui. É algo contagiante que enternece ao coração mais endurecido. Vamos nos concentrar na prece, por favor. Luísa, com os olhos a denunciarem a emoção, esforçava-se para sufocar as lágrimas que pediam para balsamizar suas carências espirituais. Rúbia, envolvida pela prece fervorosa, pedia a intervenção do mais alto para o amparo aos seus. Sobe então à tribuna um senhor de semblante sereno e simples, que denodava e transmitia uma confiança e uma alegria jovial nos olhos escuros e lúcidos. Olhou para as pessoas que, com a respiração em suspense, aguardavam as primeiras palavras do orador, levantando os olhos para o alto, iniciou a palestra de amor. A palestra abordava a bênção da vida, conclamando todos ao amor e ao aproveitamento da encarnação. Tratava de temas atuais como drogas, doenças sexualmente transmissíveis e, para perplexidade de Luísa, versava também sobre a maternidade, aborto e adoção. João Carlos, assombrado com o que ouvia, pensava: se não conhecesse minha sogra, diria que ela combinou tudo com esse senhor. A forma pela qual o palestrante abordava o assunto causava surpresa agradável, pois ele falava de um amor pouco compreendido pelas pessoas. Insistia em dizer que todos nós pertencíamos à família dos espíritos em evolução, que estávamos fadados à perfeição através do aprendizado das vidas sucessivas. Toda essa lógica de raciocínio me surpreende e me faz enxergar os espíritas não como um grupo de pessoas ignorantes, mas sim como criaturas que buscam a fé com esclarecimento. E emocionado, olhando para a sogra, comentou baixinho: eu não acreditava que existisse uma doutrina que primasse pelo raciocínio. Ah, meu filho, existe tanta consolação nessa doutrina de amor que você nem imagina. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar, obra do Espírito Batuíra, psicografada por Adeilson Sales em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Toda essa lógica de raciocínio me surpreende e me faz enxergar os espíritas não como um grupo de pessoas ignorantes, mas sim como criaturas que buscam a fé pelo esclarecimento. E emocionado, olhando para a sogra, comentou baixinho: eu não acreditava que existisse uma doutrina que primasse pelo raciocínio. Ah, meu filho, existe tanta consolação nessa doutrina de amor que você nem imagina. A reunião chegava ao fim e o ambiente estava cada vez mais iluminado pela presença da espiritualidade amiga, a amparar os viajantes da eternidade, espíritos encarnados e desencarnados. Proferindo prece comovedora, o orador abençoado encerrou a sua exposição sob forte impacto emocional para os presentes. Após a palestra, o irmão palestrante iria atender àqueles que desejassem conversar com ele,
para um entendimento fraternal mais próximo. Rúbia, dirigindo-se à filha... Vamos, Luísa. Sim, mamãe. Estou profundamente comovida com tudo que eu pude aprender aqui esta noite. Você vem, não é, querido? Claro. Chegando em casa, todos pareciam inebriados pelas palavras de sabedoria que tinham ouvido na palestra. Foi realmente maravilhoso. Que bom que você gostou, minha filha. Preciso refletir sobre muitas coisas que ouvi esta noite. Bem, já se faz tarde. Vamos dormir, João? Vá indo, querida. Vou tomar um copo d'água e irei em seguida. Tudo bem. Boa noite, mamãe. Durma bem, minha filha. Não se demore, João. Dona Rúbia. Sim, João. Em que dia e hora acontecem os estudos no centro espírita que a senhora frequenta? Às terças-feiras, a partir das 19 horas. Por quê? Estou pensando em conhecê-los na próxima semana. Será que serei bem recebido? Mas é claro que sim, meu filho. E isso me deixa tão satisfeita. Então eu irei com certeza. Agora deixa eu tomar a minha água. À vontade. Ai, meu Deus, obrigada. Preciso fazer uma prece de agradecimento pelas bênçãos dessa noite. Na espreita e sem gostar nem um pouco do que via, Augusto destilava ódio. Maldita mulher! Eu tenho que acabar com ela! Esbravejando e tentando penetrar seu psiquismo, ele a amaldiçoava. Rúbia foi para o seu quarto e, deitando-se para dormir, em breves minutos se viu fora da roupagem física e, desprendendo-se, pôde deparar com Augusto, que a aguardava para um acerto de contas. Aonde você quer chegar, hein, sua velha metida? Acha que vai poder impedir meus planos de vingança? Rúbia, que conhecia a influência funesta daquele irmão na vida de Luísa, tentou conciliar. Meu irmão, por que me fala assim? E por que tanto ódio? Não se meta em meus planos ou irá se arrepender. Ela vai me pagar e você não vai conseguir atrapalhar meus desejos de justiça. Eu vou acabar com você, sua velha intrometida, agora! E com o olhar encolerizado, partiu para cima de Rúbia, que despertou no corpo físico, sentindo como se alguém lhe apertasse a garganta. De um salto, pulou da cama e respirou aliviada. Foi só um pesadelo. Um pesadelo horrível. Procurou, através da prece, rogar a Deus que amparasse todos os espíritos revoltados, conseguindo conciliar o sono depois da oração. No dia seguinte, durante o café da manhã... Este bolo de chocolate deve estar delicioso. E as panquecas também. Acordei com uma fome de leoa. Eu também acordei faminto. Está um dia tão lindo lá fora. O sol forte, claro. E o céu de um azul deslumbrante. Realmente. Ei, o que aconteceu que vocês dois despertaram nessa felicidade toda? Posso saber? Deve, minha sogra querida. Pelo jeito foi algo maravilhoso. E foi mesmo. Pois falem de uma vez. Tomamos uma decisão e gostaríamos de lhe comunicar. Afinal, a senhora também será afetada pelo que decidimos. Fale de uma vez, Luísa. Quer me matar de curiosidade, menina? Fale, Luísa. É que nós decidimos adotar uma criança. O quê? Eu ouvi direito. É claro que ouviu, dona Rúbia. O que acha da ideia, mamãe? E você ainda pergunta? Acho maravilhoso, mas com uma condição. Que condição? Desde que seja a primeira a dar um beijo no meu neto.
Estamos apresentando Aprendendo a Amar. Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar, uma adaptação de Sidney Carbone. Ah, meus filhos, vocês não fazem ideia da felicidade que estão me proporcionando. Uma criança correndo por esta casa é tudo o que eu mais desejava nesta vida. Nós também, mamãe. Estamos muito animados com a ideia, dona Rúbia. E Deus há de nos ajudar. É claro que sim, meu genro. E abraçando-se, os três riram e choraram de alegria, com a esperança de que uma criança viesse a trazer mais paz e entendimento naquele lar. Antes de iniciarem o café da manhã, vocês me permitem fazer uma prece de agradecimento pelas bênçãos que Deus está nos proporcionando? Não só permitimos, como gostaríamos de acompanhá-la, não é, João? É sim, dona Rúbia. Meu Pai de amor e bondade, neste momento de grande felicidade, elevamos nossos pensamentos até vós, para lhe agradecer pelo... Quando terminaram o desjejum... Hoje mesmo vou me informar com dona Silene, uma de minhas funcionárias, a respeito do orfanato Coração de Jesus. Ela conhece esse orfanato? Dona Silene é uma assídua colaboradora da entidade. Várias vezes já ouvi ela comentando com os colegas que a casa abriga um grande número de crianças abandonadas e que esperam por uma adoção. Ai, que ótimo, João. Vou procurar saber mais a respeito e verificar a possibilidade de fazermos uma visita para conhecermos a entidade. Faça isso, querido, e depois me ligue. Vou ficar esperando ansiosa. Bem, agora tenho que ir para o trabalho. Tenha um bom dia. Você também, meu amor. Que Deus o acompanhe, meu filho. Será que vai dar tudo certo, mamãe? Claro que vai, minha filha. Confie em Deus. Enquanto isso, no plano espiritual, Abelardo era preparado por auxiliares dedicados ao reencarne oportuno. Era esclarecido mais uma vez da necessidade da volta ao corpo físico, aproveitando a conversa com Arlindo, médico abnegado que trabalhava assistindo e coordenando a espíritos em preparo reencarnatório. Ele perguntou: E Augusto, vai voltar comigo para a vida na Terra? Todos nós devemos voltar ao palco das reencarnações para o progresso desejado. No entanto, o espírito rebelde em aceitar o remédio da reencarnação pode se ver obrigado ao retorno de forma compulsória, ou seja, retorna contra a própria vontade, mesmo que seja para breve estadia no corpo físico, podendo acontecer o desencarne após o nascimento. Mas a bondade de Deus, auxiliando ao recalcitrante no mal, concede a bênção do contato com o corpo físico, o que lhe melhora em muito as condições vibratórias que, pela permanência nos pensamentos tormentosos, podem lhe desfigurar o perispírito. Nada acontece por acaso, e as leis naturais regem o roteiro de todos para auxiliar o viajante da eternidade em sua trajetória evolutiva. Isso é tudo o que posso lhe falar agora. Procure descansar para que, no momento em que a oportunidade chegar, você esteja preparado. No início da tarde daquele mesmo dia... Pronto? Oi, meu amor. Oi, querido. E então, falou com a dona Silene? É por isso que estou ligando. E aí? Conversei demoradamente com dona Silene, falei-lhe sobre nosso desejo de adotar uma criança e ela nos aconselhou uma entrevista com dona Elisa, uma assistente social, a fim dela nos esclarecer alguns pontos, até mesmo para que possamos fazer a escolha certa. E quando você vai marcar essa entrevista? Já está marcada, meu amor. Dona Silene mesmo gentilmente nos fez esse favor. A entrevista será ainda hoje, às 5 horas da tarde. Hoje? Sim,
Às 4:30 eu passo aí em casa para apanhá-la. Me espere pronta, sim? Claro, querido, claro. Agora eu tenho que desligar. Um beijo. Te amo muito, Luísa. Outro. Eu também te amo muito, João Carlos. Pouco antes do horário marcado para João Carlos apanhar a esposa em casa... Luísa, me responda uma pergunta. Do que se trata, mamãe? O que levou vocês dois a procurarem o recurso da adoção? Você desistiu de ter o seu próprio filho? Ainda sonho em gerar meu filho, mamãe. Mas acho que a adoção vai ajudar-me a desligar-me um pouco, diminuindo assim a minha ansiedade e auxiliando no meu intento de ser mãe. Além disso, compreendi, depois da palestra de ontem, que posso fazer algo por alguém. Não estou certa? É claro que sim. E pode contar comigo para auxiliar-lhe na realização dos seus planos. Seja adotado ou natural, devemos amar muito esta criança. Augusto, que acompanhava a conversa, dizia para seus parceiros espíritos infelizes: Ela que vai esperando. Vamos providenciar para que isso nunca se realize. Custe o que custar, ela nunca gerará um filho. Nunca! Poucos minutos depois... E então, querida, está pronta? Faz mais de 1 hora. Nossa, você está maravilhosa. Que bobagem, João. Um vestido tão simples. Estou falando sério. E não me refiro à sua roupa, mas ao seu semblante. Bem, que estou no auge da felicidade não posso negar. E não é para menos. Mas você também me parece muito feliz. Confesso que a ideia de ter uma criança em casa me deixa bobo de alegria. Mas vamos indo que não podemos chegar atrasados. Dona Elisa é uma mulher muito ocupada. Claro. Não quer ir conosco, mamãe? Não, filha. Obrigada. Mas essa entrevista pode demorar e eu tenho compromisso no Centro Espírita hoje à noite. É uma reunião de desobsessão. E esta é uma tarefa que requer muito recolhimento do médium para poder assistir aos irmãos desencarnados que sofrem. Vão vocês que eu vou ficar orando a Deus para que tudo corra bem. O título desta radioteatralização é profundamente significativo para justificar nossas vidas aqui no planeta Terra. Quando analisamos o comportamento humano no seu relacionamento na sociedade, constatamos que o amor pouco é vivenciado no cotidiano de todos. Qualquer um de nós aceita a afirmação que o amor resolve todos os problemas, mas a ideia de amor que temos é ainda bastante limitada. Tanto é verdade que justificamos uma série de atitudes desequilibradas como tendo por base o amor. Na verdade, estamos projetando o egoísmo, que significa amor por si mesmo, como sendo o sentimento universal e divino que Jesus nos veio revelar. Os filhos são os elementos mais apropriados para nos esclarecer a respeito desse sentir superior e profundo. É bem por isso que Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai e que nos ama como filhos, a todos. Nesta história que estamos acompanhando, parte dessa verdade está bem à tona. A carência de todos nós por podermos ser envolvidos pela ternura e carinho que nossos bebês nos proporcionam. E a solução encantadora da adoção, quando passamos a saber que o sentimento maternal e paternal não surge apenas quando provocamos biologicamente a chegada de filhos, mas ao nos envolver com crianças, venham de onde vierem, despertamos essa potencialidade espiritual do sentimento maior. Acompanhemos este relato com atenção e teremos muito a ganhar ao descobrirmos como a vida espiritual se desdobra nas encarnações e quanto ensinamento não conseguimos quando temos 1 minuto de sensibilidade e paciência. Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar, obra do Espírito Batuíra, psicografada por Adeilson Sales em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone.